Então aqui eu fiz uma base com um corretivo, certo? Para aplicar a sombra. O que eu indico para vocês, para evitar que vocês possam vir a borrar e manchar. Pega um pouco do seu pó, tira o excesso e você vai selar esse canto externo dos seus olhos. Porque assim, se você vier com a sombra aqui, não vai manchar a sua pele, vai ficar um acabamento mais esfumado. Canto interno. E abaixo da sobrancelha. Bem pouquinho, gente. A gente pega, sela. Pronto. Com esses 3 pontos selados, você evita de manchar a sua sobrancelha ou a sua pele, ok? Então, para os olhos, eu vou fazer uma técnica, que é uma técnica que a gente faz muito em atendimento, e eu vou ensinar para vocês aqui passo a passo. Então, se atentem. Deixa o like aqui embaixo se você gostou até aqui. Me conta nos comentários se isso te ajudou e envie para uma amiga, porque a gente tem que transbordar na vida de outras mulheres, na vida de outras meninas que estão entrando nessa fase da puberdade, que tem tanto material pela internet, mas às vezes a gente fica um pouco confusa, então encaminhem para todas as mulheres da sua vida, tá bom? Então, meninas, com o mesmo pincel que eu selei, né, eu vou estar utilizando essa cor aqui, esse rosa mais fechado. Mas vocês podem estar utilizando um marrom, ok? Uma maquiagem mais neutra. Qual o segredo do esfumado? Primeiro, se a gente quer pigmentar a cor, primeiro a gente deposita. Como segurar no pincel? A gente vai segurar sempre aqui. Não na ponta do pincel, não na base dele. No meio. Então a gente vai deixar a mão bem leve. Treine a sua mão. Tá vendo? O que tá mexendo? Meu braço está apoiado aqui na minha mesa. Meus dedos estão mexendo. Movimentos circulares. Movimento de vai e vem. Circular e vai e vem. Então, como eu falei pra vocês, o movimento circular não é pra você fazer um círculo. Você vai fazer um movimento circular contido. Com a ponta do pincel. Então, você não vai pressionar o pincel assim. Não. Você vai colocar a ponta e esfumar bem leve, ok? Então, pega a sombra, ponta do pincel. Você vai pegar. Pegou a sombra. Tira um pouco o excesso. Você vai depositando. Para pigmentar primeiro. Mayra, até onde eu vou com a sombra? Você vai com a sua sombra mais ou menos até aqui. No meio, tá vendo aqui? No meio dos seus olhos. E você não vai levar ela até a sua sobrancelha. Você vai deixar um espaço, tá bom? Imagina que tem uma linha aqui que você não pode chegar na sua sobrancelha. Então, você vai imaginar um limite. Então, movimentos circulares leves, ok? O segredo do esfumado é paciência, não é esfumar, é paciência. A gente tem que ter paciência para construir um esfumado de uma forma profissional, com um acabamento bonito, não um acabamento marcado, porque eu vou mostrar para vocês a diferença. Eu esfumei, certo? Mas o que eu vejo por aí? Eu vejo por aí muitas meninas aplicando a sombra, mas não esfumando. Então elas aplicam a sombra fica forte, mas não fica com um acabamento bonito, porque fica marcado. Então a gente aplica a sombra para depositar a cor, depois a gente esfuma com a mão bem leve.
percebam, olha como ficou aqui e olha como ficou aqui. Aqui eu coloquei muito mais sombra, eu esfumei sim, mas não que nem esse. Agora que a gente vem e esfuma, deixa bem esfumado. Então, se você quer esfumar a borda, mas você aplicou assim, ficou bem grande o esfumado, pega na ponta e traz pra dentro. Desse jeito. Tirar a mancha. Tá bom? Porque se você continuar fazendo o movimento, você vai acabar levando essa sombra até a sua sobrancelha e vai ficar uma coisa manchada, não vai ficar legal, não vai ficar bonito. Tá bom? Aí você vai querer partir aqui, tá? Então presta atenção. Deixa eu colocar aqui, vai ficar igual. Mas aqui eu vou fazer aos poucos. Aqui a gente fez a base do nosso esfumado, com esse tom de rosa. Eu vou usar apenas 3 sombras. Essa rosa, um marrom mais escuro e uma sombra cintilante. Então agora eu vou utilizar com vocês essa cor, esse marrom mais escuro, aqui, tá? Com um pincel um pouco menor do que aquele que a gente utilizou primeiro. Gente, esse vídeo vai ficar longo, mas você continua. Para escolher os pincéis ideais para vocês, como é a escolha do pincel? Você tem que olhar para a sua pálpebra. Se você tiver uma pálpebra fixa, pequena, por exemplo, esse pincel pode ser muito grande para você. Você vai ter que começar com esse. Depois desse, tem pincéis que são menores. Então, percebam aqui a diferença entre esses pincéis. Então, a escolha do pincel, ele vai depender muito do tamanho da sua pálpebra fixa e pálpebra móvel, ok? Então, aqui, novamente, a gente pega a ponta do pincel, encosta, não aperta, aqui, tira o excesso. Então, eu venho bem aqui no canto externo, bem no final dos meus cílios, percebam. Aqui eu comecei com a sombra escura. Então, eu deposito, pego um pouquinho mais. Ele fica bem abaixo, bem na direção do meu côncavo, abaixo dessa sombra, na direção do côncavo. Movimentos de vai e vem, movimentos circulares contidos. Batidinhas. Batidinhas e esfumando. É assim, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Dessa forma. Você dá a batidinha, mas vai arredando. Então isso ajuda a esfumar. Sempre volta com o pincel anterior, sem produto nenhum. Eu não vou pegar mais produto, eu venho na borda, na divisão entre essas duas sombras e eu esfumo. Para tirar qualquer marcação. Agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. E aonde é o seu côncavo? O seu côncavo ele vai ser aqui onde o pincel afunda, tá? Para algumas pessoas o côncavo ele é bem evidente, para outras não. Então você pode estar encontrando o seu côncavo dessa forma, ok? Então eu venho com o pincel bem na borda.
Então agora eu olho de frente, eu vejo se a intensidade tá igual, eu vejo se a sombra tá do mesmo jeito nos dois olhos, ou se eu levei mais a sombra escura de um lado do que do outro. Todos os detalhes a gente tem que estar olhando. Ok? Se a gente tem que intensificar um pouco mais, então pega um pouquinho mais de produto, intensifica ou esfuma. Se eu precisar voltar com a cor anterior, se eu vi que eu perdi pigmentação, eu posso pegar um pouquinho da sombra, bem leve no pincel, tira sempre o excesso, e eu venho somente aqui na borda, devolvendo um pouquinho a cor. Aqui eu tenho que me atentar a duas coisas. Por exemplo, se eu tenho olhos que são afastados, se eu escurecer muito o meu canto externo dos olhos, eu vou estar afastando ainda mais os meus olhos. Por outro lado, se eu tiver os olhos juntos e eu escurecer muito o canto interno, eu vou estar aproximando ainda mais desses olhos. Então eu levo só o resto do pincel. Por isso eu estou ensinando a vocês dessa forma. Porque assim você vai poder reproduzir em casa e você vai se atentar a esses detalhes. Leva só o restinho da sombra para dentro. E agora eu vou usar uma sombra cintilante, ou pode ser uma sombra opaca também, tá? Isso é opcional, você pode estar usando uma sombra opaca aqui para fazer esse encanto interno mais claro. Eu vou estar usando uma sombra cintilante, esse tom bem aqui, eu vou mostrar para vocês que essa é a mesma paleta da Sephora. Então eu vou utilizar esse tom cintilante bem aqui, que ele é um pouco rosado, um pouco dourado. Então eu vou aplicar bem no meu canto interno. Esfumando para cima das outras sombras. Então, o esfumado que eu falo, você vai aplicar aqui, daqui você vai arrastar bem leve para cima das outras sombras. Então, agora você vem com o seu pincel, que você utilizou a sombra mais escura, você vai esfumar qualquer marcação que tenha, ok? Então assim fica um acabamento muito mais bonito e profissional. Então com o primeiro pincel a gente só esfuma toda essa borda, movimento de vai e vem, circular. E a gente acabou a parte superior dos olhos. Para a parte inferior, aqui eu vou dar... Aqui é opcional. Você pode estar utilizando tanto um lápis de olho preto como um lápis de olho marrom. Aqui vai de você, vai do seu gosto. Então eu vou estar utilizando esse lápis preto, esse lápis é da Ruby Rose. Então eu vou aplicar bem na linha da água. Aqui eu borro também um pouco para fora. Com um pincel assim, mais de precisão, a gente vem na borda e a gente esfuma esse lápis preto. Então, para selar esse lápis que a gente borrou um pouco para fora, vou utilizar a mesma sombra. A gente vai repetir o degradê que a gente usou em cima, embaixo. Então a gente começa com a sombra mais escura, bem rente, os olhos, bem rente à linha d'água, a gente aplica. Então agora eu venho com a primeira sombra que a gente utilizou. Esse rosa eu vou usar o mesmo pincel, ok? Esse rosa aqui. Então venho bem leve, a gente vem com a mão bem leve, eu venho esfumando bem na borda dessa cor mais escura. E eu levo de encontro com o esfumado superior, criando assim a conexão entre o esfumado. Então agora aqui
O que eu indico pra vocês? Para dar um acabamento ainda mais profissional, ainda mais bonito, a gente vem com a esponjinha que a gente utilizou pra selar nossa pele. A gente vem dando um leve acabamento aqui na borda do esfumado. Você pode estar fazendo isso também com um pincel, mas tem que ser um pincel limpo. Mas com a esponjinha você vai ter mais precisão e talvez assim você se sinta mais segura também para fazer. Eu volto com o pincel que eu... Então é assim que fica os nossos olhos. Então agora você pode estar fazendo um delineado gatinho, um delineado esfumado. E como o delineado às vezes ainda é uma coisa complicada de se fazer para muitas meninas, eu vou ensinar para vocês um delineado esfumado, só para você criar uma base para colar os cílios postiços, tá bom? Com um pincel assim chanfrado, né? Eu vou utilizar com vocês, você pode estar utilizando uma sombra preta, mas se você não tem tanta habilidade, use uma sombra mais escura. Vou estar utilizando esse mesmo tom de marrom que a gente utilizou para fazer o esfumado, mas aqui de uma forma mais concentrada. Então eu vou aplicar ele bem na base dos meus cílios, como se ele fosse um delineado. Se você quiser fazer isso com lápis marrom, com lápis de olho, você pode estar fazendo, ok? Pronto, a gente criou um delineado mais esfumado. E se você quiser parar aqui e aplicar a sua máscara de cílios, ok, tudo bem, parou. Agora, se você quer ir um pouco mais além e você tem a habilidade de aplicar cílios postiços, então aplique. Eu vou estar utilizando os cílios postiços aqui com vocês. Eu vou utilizar essa cola, ela é super strong. Antes de aplicar os cílios, a gente vem com a máscara. Não se esqueçam de aplicar máscara nos cílios inferiores. Então a gente tira da plaquinha de cuidado. Então qual é o segredo para aplicar cílios postiços? Treino. A gente tem que treinar para aplicar, tá bom? Mas antes de aplicar os cílios postiços, o que você tem que fazer? Você deve medir os cílios nos seus olhos. No caso, você vai tirar ele e você vai colocar nos seus olhos e vai ver se ele tá maior, se ele tá menor, se tá ok, se você precisa cortar, se você não precisa. Esses cílios, eu já utilizei ele antes, então eu já tinha cortado, mas eu vou mostrar pra vocês a maneira correta de cortar os cílios, caso vocês tenham essa necessidade. Então você vai cortar ele dessa forma, tá vendo? Você vai cortar ele de dentro pra fora, você vai cortar ele assim, tá? Depois que você medir nos seus olhos e você vê que tá grande, se necessitar cortar, você vai cortar assim. Então, antes de aplicar os cílios também eu sempre faço esse movimento para deixar ele mais maleável. Eu venho com a cola, eu aplico. A forma de aplicar a cola é assim. A gente pega a base, tá vendo aqui? Eu não vou aplicar assim. Eu vou virar ele, como se ele estivesse deitado, e colocar a base na direção de dentro para fora. Dessa forma que a gente aplica a cola de cílios. Tenham atenção principalmente aos cantos, que é onde primeiramente descola, que é um pouco mais complicado.
Então a gente deixa secar um pouquinho essa cola, depois a gente aplica. Eu vou aplicar um com vocês para vocês verem a forma de aplicar os cílios. E a forma de aplicar os cílios deve ser a mesma. Se você vem com ele de cima, você tem que aplicar do outro lado de cima. Porque se você aplicar um de cima e o outro reto, os seus olhos vão ficar diferentes, os cílios vão ficar diferente. Vai parecer que você aplicou dois cílios diferentes, quando na verdade foi o mesmo cílios. O que mudou foi a forma de colocar. Então, tenho isso em mente antes de aplicar os cílios. Deixa eu secar aqui um pouquinho. Então, venho de cima. Agora eu vou utilizar um espelho. Eu olho pra baixo, aqui tá o espelho. Então, primeiro a gente aplica no meio, depois a gente vai ajeitando os cílios nas bordas. Agora eu vou colocar outros cílios, eu já volto com vocês. E assim ficou o resultado da nossa maquiagem. A parte final do vídeo não gravou, então vocês vão ficar com as fotos.